Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Pessoal, hoje um videozinho que eu já queria fazer há muito tempo, né? Soltar minhas opiniões aqui em relação ao nosso caro Arthur Cabral, né? Porque jogo após jogo eu participo de vários grupos aí de alvinegros, né? No WhatsApp, acompanho aí algumas discussões na internet, né? Em alguns fóruns, enfim. E o Arthur Cabral, volta e meia, é assunto recorrente, né? Muita gente batendo, pouca gente defendendo, né? E aqui, pessoal, é um vídeo que não é uma defesa ao Cabral, muito menos um ataque, tá? É apenas o que eu enxergo em relação a ele com a posição de centroavante dentro do time do Botafogo, tá? Então, enfim, galera, vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, tá? Eu considero o Arthur Cabral hoje o nosso principal e melhor homem de área, o homem referência de área, tá? Ele é melhor que o Ramos, ele é melhor que o Kadir e ele é melhor que o Júnior Santos, tá? O Arthur Cabral, no ataque, ele gera muito mais jogadas de área do que todos esses aí. Eu tô falando dentro da área, tá? O Arthur Cabral, ele se torna uma referência muito maior, até por uma tabela, por um pivô. Pode ser que ele erre a tabela, pode ser que ele erre o pivô, tá? Mas ele se apresenta muito mais, ele tá muito mais bem colocado para fazer esse tipo de jogada do que os outros, tá? E dentro da área, ele tá sempre mais bem colocado do que os outros também para receber uma bola e fazer um gol, tá? Então, eu acho o Arthur Cabral hoje o nosso melhor centroavante. E não estou falando com isso que ele é o meu centroavante dos sonhos, tá? Que eu quero muito que ele fique no Botafogo, que eu quero muito que aliás, não tem substituto para ele é o dono da posição. Não. É óbvio que eu quero alguém melhor e com certeza tem melhor. Mas o Botafogo tem isso aqui para trazer alguém sequer igual a ele? Eu acho que não, tá? Melhor então nem se fala. Até porque estamos cheios de transfer ban aí. Não tem nem como trazer ninguém para escrever alguém novo, tá? E aí, pessoal, o que eu considero o Cabral hoje? O Cabral hoje é o homem do último toque na bola, tá? Ele tem que estar dentro da área ali, posicionado, para qualquer bola que sobre, o último toque ser dele. Independente se ele vai perder o gol ou vai fazer o gol. E na maioria das vezes, quando essa bola sobra para ele ali, ele faz o gol, ou então realmente o goleiro faz uma boa defesa, tá? É difícil, nesse momento, ele dar uma isolada na bola. É óbvio que às vezes acontece, todo atacante passa por isso, tá? Eu concordo que ele até acaba, às vezes, perdendo mais. E perdendo, que eu digo, o goleiro defendeu ou foi numa trave, do que fazer o gol, mas invariavelmente ele está bem posicionado para dar esse último toque, tá? Quando ele está dentro da área. Mas o estilo de jogo que o Botafogo vem fazendo nesses últimos jogos aí não favorece a ele. Toda hora você vê o Cabral tendo que ir para uma ponta, indo para outra, ter que chegar até o meio de campo para receber a bola, né? Pior ainda, tem horas que fazem lançamentos, esticões para ele correr e ganhar do zagueiro. Entendeu? Então, assim, isso esquece, meu irmão. Por mais que ele corra e ganhe do zagueiro e chegue na bola, ele já tá sem gás, já tá sem oxigênio, o cérebro já pifou, não responde mais, entendeu? Esse não é o jogo do Cabral hoje. O Cabral hoje não tem preparação física para fazer esse tipo de jogo, tá? Ele tem que ser o homem de área, fixo ali dentro. Nesse último jogo aí contra o Atlético, cara, eram 300 chuveirinhos para a área, entendeu? Só que assim, a maioria dos cruzamentos também era mais se livrando da bola do que outra coisa. Chuveirinhos, não eram cruzamentos, né? Também fica difícil, mesmo com o Cabral ali dentro. Mas enfim, vocês viram que uma hora pipocou, bateu ali, bateu aqui, tava o Cabral ali para dar o último, um toque e o último toque. Pronto, foi gol. Então esse é o jogo do Cabral hoje, tá? O Botafogo não tá ajudando o cara também, entendeu? É difícil, porque assim, parece que além de tudo ele tá com uma falta de sorte, né? Porque tem várias bolas aí. Contra o Remo, ele foi uma de cabeça, o goleiro pegou. A outra ele deu um chute, o goleiro fez uma defesa aqui em cima, difícil pra cacete,
entendeu? Tem bola que vai na trave, bola que sai raspando, sabe? Ele tem perdido menos gols de forma bizonha, né? Os lances dele têm levado perigo quando ele toca na bola. Mas, de novo, ele tem que estar dentro da porcaria da área. Ele não pode ficar saindo para a ponta, até porque perdemos completamente a referência ali dentro. Quantas vezes eu vi o Cabral indo tabelar numa ponta, receber a bola cai para o meio, tá esperando aquele atacante ali, referência de meio de ataque, para receber a bola, para concluir, não tem ninguém. Não tem ninguém. Então, assim, eu gostei muito, por exemplo, quando o Kadir começou a jogar na ponta. Ajudou muito o Cabral, porque o Kadir vai para lá e para cá, ele se mexe pra caramba, atrasa a saída do adversário, e ele tem porte físico, né? Ele é trombador. Então, assim, ele me lembra um pouco o Hendrick, né? Obviamente, guardadas as proporções, tá? Mas o jeitão dele é forte, com energia, com força, entendeu? E o Cabral ficou mais preso ali na área. E o Hendrick fazemos, digamos, o trabalho sujo, né? E o Cabral ali dentro. Isso começou a funcionar, o Cabral começou, o jogo dele evoluiu, melhorou, tá? E o Kadir passou a ajudar. Só que aí, coincidentemente, coincidência ou não, quando o Kadir perde aquele gol, acho que contra o Remo ou contra o Curitiba, agora não tô lembrado, um que ele recebe ali o cruzamento, ele chuta todo torto, a bola vai na trave, enfim. A partir dali, o nosso Franklin parou de usar ele na ponta. Porra, eu acho que ele estava rendendo muito bem e ajudando muito o Arthur Cabral. Então, assim, pessoal, fica aquela pergunta: o Arthur Cabral é ruim? O Arthur Cabral é bom? Ele é injustiçado? Entendeu? Ele poderia render muito mais do que ele está rendendo. Se o Botafogo fizesse um jogo mais voltado para as condições atuais dele, eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá? O Cabral, de novo, eu vou repetir isso sempre, ele é homem de área. Ele tem que estar posicionado dentro da área para dar o último toque na bola. É o centroavante clássico de antigamente. Clássico. Lembra muito aquele que jogou no Inter, que não fez base. Puta, tá na ponta da língua aqui, eu esqueci o nome dele. Até sumiu depois. Mas é o clássico atacante da antiga. O centroavante que só fica ali dentro, não faz mais nada. Entendeu? Então, assim, se o Botafogo não ajudar, ele não vai render mais. Entendeu? Chega a dar pena, cara, de ver ele tentando dominar a bola, virar, girar, correr fora da área, entendeu? Tentar tabelas, tentar uma jogada mais rebuscada ali. É difícil, ele não tem explosão, ele não tem velocidade, tá? É outro tipo de centroavante. E, obviamente, ele vem para quem? Para substituir o Jesus. Aí, meu irmão, ele já chega ferrado. Assim como o Arthur Reborn chegou para substituir o Luiz Henrique. Né? É óbvio que esses caras já chegam com a negação da torcida lá no alto, né? Já chega queimado. E aí o Botafogo não faz um jogo que ajuda, às vezes, esses caras a engrenarem no time, também complica, entendeu? Mais uma vez, não estou falando que isso aqui é uma defesa efusiva do Cabral, que o Cabral é sensacional, o melhor de todos, não. Mas ele hoje no elenco é o melhor que a gente tem e a gente pode aproveitar ele de maneiras melhores, tá? Porque quando ele tem que fazer outro tipo de jogo que não é o que cabe a ele hoje, ele não entrega, e não vai entregar, né? Você vê, tanto que esse negócio de substituir esses jogadores é complicado. O Reborn, hoje é um dos melhores jogadores do São Paulo, tá sem essa pressão, de repente, né? O estilo de jogo ali tá favorecendo mais ele também, tá na posição dele ali, né? Enfim, então é isso, galera. Eu acho, tá? A minha avaliação final é que o Arthur Cabral ainda pode render muito mais do que ele está rendendo se o Botafogo fizer o jogo certo para ele, entendeu? Não ter que ele ficar saindo da área o tempo todo, ficando referência isolado no ataque, a bola não chega, ele tem que buscar jogo. Quando ele tem que buscar jogo, esquece Arthur Cabral, ferrou, não vai fazer nada, tá? Tem que ser o homem de área, com bons passes, a bola chegando para ele finalizar e ser o cara do último toque. Aí eu acho que vai dar muito certo. Beleza, galera? Essa é a minha avaliação do Cabral. Ó, curte aí o vídeo. Se você não concordou com nada do que eu falei, dá o seu dislike, tranquilo. Deixe seu comentário, tá? Compartilha esse vídeo, ativa a notificação para ver se o canal chega a mais botafoguense. Amanhã eu vou ver se eu consigo. Amanhã eu vou ter um dia bem pesado, bem corrido, mas eu vou ver se eu consigo fazer um videozinho sobre essa situação aí. Textor, GDA,
Igor ganha poder, perde poder, é uma loucura, né? O Botafogo virou um hospício. É o que eu sempre falo, aquele ditado, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, a gente não consegue desgrudar dele. Às vezes a gente até tenta. Em 2024, parecia que a gente ia deixar isso para trás, mas ele vem e pega a gente de volta. É duro, é duro. Beleza, galera? É isso, tamo junto.